Acha que o Moraes pode... Não, não acho. Pois é, Chaparrão, eu vou comentar sobre isso depois. É... ah, Cláudia Godorô. Vamos ter mais vídeos sobre filosofia, sim. Semana que vem eu vou fazer uma live sobre filosofia e eu vou fazer um... Inclusive eu vou fazer live sobre filosofia, vou voltar a gravar vídeo para os membros também, a reforçar o clube de membros, né, a partir de agosto. O clube de membros é bom que eu consigo gravar alguns vídeos mais temáticos, né? E esses vídeos temáticos vão ajudar. Então, por exemplo, eu estava lendo, por exemplo, eu estou terminando de ler esse livro aqui, ó. Inclusive, até demorei a ler esse livro aqui, ó. Pensamento Econômico Brasileiro, Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo. E aqui eu posso pegar esse livro, né, pegar alguns temas que ele está discutindo aqui e conversar com vocês sobre ele, né? Por exemplo, tem aqui o debate do desenvolvimentismo, da questão da indústria, dos patrões, deles bancarem ou não um projeto de desenvolvimento. Tem a disputa que acontecia ali entre desenvolvimentistas mais centristas, mais do setor privado, a disputa com os comunistas também. Tem o debate do Inácio Rangel, que é um debate super interessante. Inclusive, o Inácio Rangel é um autor muito bacana de trabalhar e de acompanhar. Então, assim, eu posso pegar, né? Eu vou pegar alguns temas, igual eu fiz com aquele livro do Eric Reinert, né? Eu até comentei algumas coisinhas daquele livro do Eric Reinert e tal. De filosofia também eu pretendo pegar. Tem um debate que eu já quero fazer sobre filosofia, que é sobre esse livro aqui, que já tem muito tempo, que é esse aqui, ó, Sendo-se a tese do Parmênides, que é um debate muito legal sobre como que a nossa visão de mundo condiciona a nossa interpretação da realidade, né? E sobre como que o Parmênides, né, a forma como ele foi lido durante muito tempo por causa de um erro de edição, ela ditou a interpretação do Parmênides de uma forma que as pessoas não conseguem sair dessa interpretação. Olha que coisa curiosa. E tudo por conta de uma palavrinha que colocaram na edição, e essa palavrinha ela mudou o sentido ali de uma reflexão que tinha no poema do Parmênides. Olha que coisa curiosa. E tem isso, né? Tem o Parmênides, dessa questão da filosofia, tem o Platão também com o Timeu. O Timeu, ele foi o único diálogo do Platão que sobreviveu por muito tempo na Idade Média, né? E aí o Timeu, ele é o diálogo do Platão com mais carga metafísica que tem. E esse diálogo do Platão é justamente o que ficou marcado do Platão. E aí o Platão ficou marcado como aquele cara ultra metafísico, do mundo das ideias e tal, que o Timeu tem aquela questão do demiurgo, que é o arquiteto do mundo e tal. E isso é muito interessante também para a gente ver, né? Então pretendo entrar muito nessa questão. Mas valeu, Cláudia. O Adilson já chegou metendo mesmo. Salve, Adilson. Valeu, cara. Já 2 mesmo já no início da live. Ajudante geral, Argentina voando. Pô, tá voando, cara. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da Argentina, só para mostrar alguns dados, inclusive, né? Porque é muito legal de acompanhar e tal. Salve, Gustavo. Não é só por cima do Tamin, não, meu amigo. É pra cima de mim também. Eles têm problema com as ideias do outro cara lá, mas quem vai pra capinha de thumb lá com o uniforme integralista é eu e o Tamir, né? É engraçado isso, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco para tirar essa questão, né? Do caminho já de cara. José Alves, eu e os amigos queremos montar um canal, mas não sabemos se isso afeta na tomada de posse para concurso. Cara, não. Você pode ter um canal. Você não. Depende. Eu acho que não tem nenhum problema, não. Mas tem que dar uma olhadinha isso no estatuto aí.
Qual a palavra que foi adicionada erroneamente no poema? Ah, rapaz, era uma. Eu tenho que reler isso daqui, mas vocês não vão conseguir ver, não, porque tá longe. É uma palavra que ela dava um sentido, porque o Parmênides ele vai falar dos dois caminhos, né? Ó, o caminho do que é, o caminho do que não é. E aí eles trocaram a palavra, né? Essa palavra é a palavra que o editor, que o cara que traduziu essa obra, que é o Nestor Cordeiro, ele adicionou. Não sei se você está vendo aqui, ó, tá marcado aqui, ó. Se eu não me engano, aqui é arxei. Olha lá, ó, arxei. É a palavra que ele colocou, né? Eu dei aula sobre isso no meu projeto de docência, no mestrado. Eu tenho essa aula pronta, depois eu vou pegar essa aula que eu dei para graduação em letras, e aí eu transformo ela um pouquinho, dou uma simplificada em algumas coisas e faço um vídeo sobre isso. E aí este aqui, Arxei, principia, né? Começa por esse caminho e tal. Só que a palavra estava errada, era uma palavra que estava colocada assim, que era tipo, ó, eu te proíbo, não vai, não siga por esse caminho. E aí isso ditou a interpretação errada, porque ele está falando ali que é o caminho do que é, né, do que é verdadeiro, do que existe, mas tipo, não faz sentido nenhum. Na frase seguinte, a deusa lá proibiu o Parmênides de seguir por esse caminho, sacou? E aí ele muda completamente a interpretação, muito legal, uma reflexão muito interessante de fazer, né? Vamos lá. Cadê? O Ricardo. Achei muito interessante o ponto que você falou sobre o movimento mundial de retorno ao século XIX, desde a forma como o Putin governa como czar até o Trump e outros. Não, eu também. É isso, assim, né, cara? Você tem uma concentração de poder muito grande na mão dos bilionários e eles querem tomar o poder todo para eles agora, né? Sem concessões e sem nenhum pudor, assim. Então, tipo, é eles que mandam. E não vai ter. E é isso. Eles vão reformar, eles querem reformar o mundo ao seu bel prazer, né? Só que isso vai gerar um problema muito sério, né? Porque as pessoas elas não vão aceitar de bom grado isso, né? Por isso que eles precisam provocar, por isso que eles precisam encher o saco e tal, justamente para dividir os países, dobrar eles de joelhos e tal, para poder avançar essa agenda de retrocesso ao século XIX. Mas não sempre foi adolescente, adora Nietzsche, mesmo não lendo, aí fica chorando. Pois é. Cadê? Caramba. Cadê? Lá, já chegou o primeiro. Oh, meu Deus. Difícil, tá, gente? Hoje é tenso. Hoje o dia está uma delícia. Já chegou o primeiro doidinho da live, porque os caras não tem nada para fazer, né? Então, aqui vou falar sobre o tema, depois vou seguir a live normalmente. Quem encher o saco, eu vou dar ban, eu vou silenciar. E é isso. Chora na cama que é lugar quente. Eu vou começar comentando sobre o assunto do momento já de uma vez, para tirar esse tema da sala, né? Vamos lá. E olha que eu só silenciei dessa vez, tá? Na próxima é ban. Filosofia é top. Pois é. Deixa eu falar então. Pera aí. Deixa eu organizar aqui só para eu botar o chat do lado aqui para não ter encheção de saco na hora. Bom, gente, então já vamos começar aqui. Se chegar alguém depois enchendo o saco, falando alguma coisa, manda ver o início da live.
O recado está dado no início da live aí. Quem quiser encher o saco, quem enche o saco, mas não vai durar muito aqui porque o recado já foi dado, tá? Seguinte, esclarecer alguns pontos que eu sei que já vai ter gente enchendo o saco, tem gente que já apareceu aí, inclusive, né? E tem gente que é teleguiado, tem gente que é troll, né? Vamos dizer assim, troll de internet. E são trolls amando de pessoas que daqui a pouco eu vou falar quem e tem gente que honestamente quer saber, tem gente que se preocupa com certas coisas, então esclarecer alguns pontos aqui para lidar com essa questão de uma vez. Primeiro ponto, não conhecia o Saquarema, só sabia dele por conta do Tatu no Toco compartilhar algumas coisas dele, e sabia que tinha um canal lá e tal, mas não sabia quem era. Nunca segui ele, nunca acompanhei ele em lugar nenhum. Eu conheci ele lá no podcast, porque a gente chegou na hora que ele estava debatendo com o Miorim. A gente se cumprimentou, ele foi embora porque ele tinha que pegar o ônibus, porque o ônibus dele ia sair naquele horário. Sobre o evento lá em São Paulo. Eu fui convidado para o evento. Tá? Igual eu falei lá no podcast, eu dei a ideia do evento lá no início, lá no ano passado, no início desse ano. Precisei me afastar da organização, então não fiquei sabendo de absolutamente nada de convidado, de lugar. Eu fiquei alheio a todas essas questões e eu fui convidado para participar do evento e eu aceitei e eu vou, e paciência. Eu vou para o evento que eu sou convidado, me chamaram para fazer uma palestra lá, inclusive, e eu vou falar. É uma oportunidade para conversar com um monte de gente interessada no que eu tenho a falar. E é o seguinte, primeiro ponto é esse. Segundo, o que o Thiago defende, responsabilidade dele, não é minha. Então, é simplesmente desonesto, para eu não falar outra coisa, forçar a associação comigo, igual estão fazendo, né? E isso é fruto de um lugar só, tá vindo lá do Pedro Ivo, que eu já respondi um tempo atrás, de forma respeitosa, embora ele tenha me xingado até a 5ª geração, eu não xinguei ele em nenhum momento, ele foi extremamente desonesto comigo naquela hora, tá? Inclusive desonesto no sentido de pegar a conversa privada minha com outras pessoas para poder usar isso como arma de ataque contra mim, tá? Coisa que eu não falei com vocês, tá? E eu só foquei no aspecto político. Ele pegou uma conversa privada com uma seguidora nossa em comum, porque ela veio me pedir para não escalar esse conflito, para não responder ele. Eu falei que eu ia responder ele de forma respeitosa, só que eu fui lá e mandei mensagem para ela com todas as ofensas que ele tinha proferido contra mim e expliquei para ela, olha, eu vou respeitar ele, mas olha só o que ele está falando de mim. Ela foi lá nele, levou isso, ele pegou isso e usou isso para me atacar e continuar essa brincadeirinha dele. Ele está sistematicamente praticando assédio digital contra mim, jogando a turba dele para fazer provocação, incitando ódio de graça contra mim, tá? Inclusive incentivando os coleguinhas dele aí a produzir imagem, produzir xingamento, postagem que ele incentiva, inclusive, tá? Com vídeo da galera dele com thumb me botando de uniforme de integralista, o que simplesmente é um absurdo, para não dizer outra coisa, tá? Isso sem debater nenhuma posição em relação ao que eu defendo, ao que eu falo, só para envenenar a turma dele contra mim, de graça, tentando arrumar alguma forma de linchamento virtual para que eu não seja ouvido, tá? Para que a água seja envenenada, para que a mensagem não chegue, para que as pessoas não ouçam, para apontar o dedo para cá e falar, ó, aquele ali não, fecha os ouvidos para ele, tá? Por exemplo, a thumb em questão lá que eu estou falando aqui me associa ao nacional-bolchevismo, a esse Nasbol aí, sendo que já tem vídeo meu aqui no canal com a minha posição sobre isso. Inclusive, lá no podcast, eu fui perguntado sobre Dugin, sobre quarta teoria política, sobre nova resistência, eu dei a minha resposta lá. Só que essa resposta é simplesmente ignorada porque eu estou lidando com pessoas desonestas que não estão preocupadas em saber a verdade, só estão preocupadas com linchamento virtual. E por que eu estou falando disso aqui? Para que saibam de onde está partindo e para que saibam que se escalar
de alguma forma, e eu espero que não escale, existe um responsável por isso, tá? E o que é escalar? Vocês sabem muito bem dessa turma. Eles defendem que fascista se lida na porrada. Aí eles ficam forçando a mão e te chamando de fascista, te associando com fascista. O que você espera disso, né? No fundo, eles estão incitando a violência física contra mim, tá? Então, e aqui entra um ponto importante. Por quê? Se os problemas são os posicionamentos do Saquarema, posicionamentos que eu nunca endossei em lugar nenhum, por que eu sou alvo? Tá? Fica essa pergunta. Se eu não endossei nada desses posicionamentos, se eu não dei guarida para isso, se eu não falei positivamente em relação a isso, e quando eu falei sobre essas associações que eles tentam fazer, eu falei negativamente, inclusive lá no podcast, porque eu sou um alvo, tá? E aí entra o conteúdo político por trás disso, e aqui eu tento trazer algumas hipóteses. A primeira é que eu sou uma voz dissonante que não veste o uniforme petista, que não acha que vai combater fascismo fazendo L, tá? E que consegue conversar com as pessoas. E eu sempre deixei isso claro para mim. O que alimenta o fascismo é a esquerda fazendo política de austeridade e aplicando o programa da direita. Eu cansei de falar isso aqui e reafirmo o que eu estou falando. E é o que eu defendo. E paciência, tá? E é o que eu defendo. Só que a questão é, eu não visto uniforme petista, só que eu consigo conversar com as pessoas, eu construo boas relações, isso me dá espaço em canais ali como Faixa Livre, o canal do Jones, o Mauro sempre me convida, gosta muito de mim, eu gosto muito dele, a gente troca figurinha no WhatsApp direto, a gente conversa, a gente tem algumas análises convergentes em alguns pontos, eu converso com o portal do José, inclusive, que tem um público até mais próximo do PT, que até pode estranhar e pode até ter uma certa resistência em alguns comentários meus, mas eu nunca fui lá, conversei, sempre fui bem tratado, tratei ele bem. E como eu estou começando a ganhar um pouquinho mais de projeção, já querem criar um clima aí de não ouçam ele, né? Que é uma estratégia batida, que eu já falei, que é de queimar o mensageiro para não ouvir a mensagem. E a segunda questão é que também eles querem queimar o Jones por tabela. Tanto que a provocação dessa thumb, dessa imagem, tinha uma adulteração do logo do canal do Jones insinuando coisas bem sérias. E eu tenho por mim que eles querem atingir o Jones por conta disso, justamente também por conta da projeção que o Jones tem ganhado recentemente, participando de debate, se destacando nesses debates, atropelando os maluquinhos da direita nos debates, tanto que agora estão tentando destruir a imagem dele com críticas simplesmente ridículas, depois do sucesso que foi esse debate com ele, aí que já até onde eu tinha visto, estava quase batendo 3 milhões de visualizações, né? E ele está ganhando uma projeção grande. E então é esse jogo que eu falei, é um trabalho de blindagem ali, que não deixa crescer algo novo, e tem gente contribuindo para isso. E o que entristece é que tem um elemento nesse jogo aí, em todo esse jogo, que não há debate, né? Não há debate de argumento, não se debate posições que a gente está defendendo, não se debatem as posições que eu estou falando, né? É só destruição da imagem, muitas vezes até escondida atrás de perfil falso, porque as pessoas elas ficam muito corajosas quando elas vestem um figurino de um perfil falso na internet, né? E aí tem um terceiro ponto que envolve a UP e o Ian Neves e o posicionamento dele em relação ao Três Irmãos na semana passada. Eu vi o vídeo dele chamando o cara de racista, foi um posicionamento ruim, arrogante, ele não bancou, tanto que ele cortou essa parte do vídeo dele, da live dele que estava restrita. Isso pegou mal com a não ida dele, com eles contando dessa relação. Ele foi cobrado até pela turma dele, gente que acompanha ele, que eu sei. E se eu tivesse que apostar, eu diria que eles estão tentando criar esse envenenamento também em relação ao pessoal do podcast, para vir com essa conversa de que não se mistura com fascista, né? E aí justificar certas atitudes. E aí, só fechando, né? Quem me conhece sabe o que eu estou defendendo, sabe o meu posicionamento, eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Não adianta vir com essa tentativa de linchamento virtual que não vai colar. E, inclusive, tentativa rasteira de me colocar politicamente onde eu não estou, e vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Eu já lido com isso desde 2022 com a campanha do Ciro, já fui associada a um monte de coisa podre por conta dessa guerrinha idiota
que uma parcela do petismo promoveu contra o Ciro, inclusive com prints criminosos me associando a valores ali que eu teria recebido do governo para poder falar mal do PT, coisa que, inclusive, eu tinha que ter processado naquela época, tá? No podcast mesmo, quem assistiu sabe, viu eu reafirmar tudo que eu estou defendendo aqui, sem fugir de absolutamente nada. Eu faço o meu debate aqui sem medo de ficar agradando o fã-clube de qualquer um que seja. Inclusive, quando eu preciso bater de frente com a galera do Ciro, eu também bato. Tanto é que tem muita gente que já me olha com o nariz torto por conta de algumas críticas, e eu vou continuar fazendo isso, tá? Esse é o recado, beleza? E vamos